O uso de cogumelos psicoativos ou psilocibina acompanha o homem desde os seus primórdios. É mais antiga até do que a escrita. Aliás, é mais antiga do que até o início da própria civilização. Infelizmente, muitos dos estudos feitos por essas civilizações antigas sobre os cogumelos mágicos foram totalmente aniquilados da história pelos intensos processos religiosos e também de colonização mundial. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre o que é a psilocibina, sobre o que há de novo nos estudos dentro da ciência sobre esta substância, como ela age no nosso cérebro, no nosso organismo e também como ela pode ser aplicada em nossa vida como uma medicina. Vou também compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal com os cogumelos mágicos. Olá, eu sou o Max Rodrigues e este é o seu canal Maximizando, o seu canal que fala sobre diversos assuntos como espiritualidade, expansão da consciência e desenvolvimento pessoal. Hoje estou trazendo aqui esse assunto maravilhoso, mais um enteógeno. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre expansão da consciência através de enteógenos, que foi falando um pouco sobre a minha experiência pessoal com a ayahuasca. Hoje trago para vocês um pouco da minha experiência com os cogumelos mágicos e também vou falar um pouco do que se trata a psilocibina. Fica comigo que logo após a vinheta a gente traz conteúdo para você. O registro histórico mais antigo que se tem de conhecimento do uso de cogumelos alucinógenos na história é uma pintura que existe em uma caverna lá na Austrália com idade aproximadamente aí estimada de 12 mil anos. Um achado como esse não é de forma alguma raro. Existem diversos registros de civilizações pré-históricas em diversos continentes habitados em nosso planeta sobre a utilização dos cogumelos psicoativos. E a utilização dos cogumelos mágicos está muito enraizada dentro da cultura do Homo sapiens, que fica até difícil de distinguir onde teve a sua origem. Alguns pesquisadores chegam até a traçar um paralelo sobre a evolução do cérebro humano através das substâncias psicoativas, e entre elas está com certeza a psilocibina. Essa conexão de espírito elevado, ela era tão profunda que os registros das ritualísticas com cogumelos caminham de mãos dadas na evolução de como o homem escrevia a sua própria história. Então, a partir do momento que já se tem um registro dessas pinturas rupestres, já se é notado lá na expressão dos desenhos a prática de ritualísticas e uso do cogumelo sagrado. Você tem também registros de civilizações astecas, maias, incas, que erguiam monumentos, templos, em respeito a essa sabedoria enteógena. Na Grécia Antiga também tínhamos a adoração à deusa Deméter, que dentro de seus ritos tinha uma bebida onde continha algumas substâncias e com certeza acredita-se fortemente que uma delas seria a psilocibina. No Egito Antigo também não era muito diferente, se encontram muitos registros que expressam a presença do cogumelo em sua cultura e até palavras que propõem o significado, inclusive eles nomeavam o cogumelo mágico como comida dos deuses ou carne dos deuses. Na nossa sociedade moderna, a psilocibina só vem ser estudada a partir dos anos 50 por micologistas de Harvard que vão até o México estudar um pouco sobre a substância e sobre suas propriedades. Diante do tabu que contamina a nossa sociedade, a psilocibina ela ainda não é legalizada na maioria dos países, enfrentando aí diversas dificuldades quando se fala em pesquisas. Existem pouquíssimas pesquisas relacionadas a essa substância. Mas como agem os cogumelos psicoativos no nosso organismo, no nosso cérebro? A psilocibina é toda a mágica dos cogumelos. Ela é uma molécula que oxida em contato com o oxigênio, fazendo com que ela torne-se azul, né? Ela tem uma coloração um pouco azulada. Por isso também são chamados de cogumelos azuis. Esta molécula, em contato com o nosso organismo, ela sofre uma pequena transformação. Ela é transformada em psilocina e esta substância se liga aos nossos receptores de serotonina, daí então a sensação de bem-estar profundo. Atualmente, pesquisas recentes também têm apontado positivamente sobre a psilocibina ter uma eficácia tremenda em tratamentos aplicados contra a depressão e ansiedade. Deixando um pouco de lado essa parte mais técnica e explicativa sobre o assunto, agora eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência pessoal com os cogumelos mágicos. Eu já falei em um vídeo anterior que eu sempre tive uma busca muito grande por espiritualidade, por me conectar com o divino e através de algumas religiões, através de algumas técnicas e muito estudo, eu sempre tive essa busca dentro de mim, tentando me encontrar e me conhecer um pouco
pouco mais. E eu já tinha lido bastante sobre os cogumelos e eu sabia que ele me levaria a esse estado de consciência alterado, onde muita coisa do meu subconsciente iria se aflorar e eu iria ver muitas coisas de outras perspectivas, de outros ângulos. O que acontece é justamente isso dentro dessa experiência. Você é retirado do seu linear, do padrão que normalmente você costuma enxergar. Você vai ver toda a sua vida por outra perspectiva. Isso eu falo de minha experiência pessoal, porque com cada pessoa, com certeza ela vai agir de acordo com as necessidades de cada um. E então comigo ela funcionou desta forma. Eu realmente comecei a observar coisas da minha vida de uma outra perspectiva, coisas que estavam ali meio que adormecidas, vieram à tona ali na minha mente, e nesse processo, que não é muito fácil, na maioria das vezes é muito árduo se deparar com certas sombras suas, certos costumes que estão às vezes te levando a algum tipo de decadência. Então comigo ela agiu mais ou menos desta forma, ela me tirou ali da minha perspectiva padrão, de enxergar a minha vida, e eu comecei a ver coisas na minha vida que eu poderia realmente mexer, que eu poderia transformar. Inclusive mexe muito com o nosso sentimental, Às vezes também temos aquela expressão mais do choro, da tristeza naquele processo, por conta que às vezes tem muitas coisas guardadas dentro do nosso inconsciente, sentimentos ali que estão encravados e que precisam ser liberados, e desta forma aconteceu comigo. Falando dos sintomas mais físicos, no começo, aproximadamente aí depois de uns 10 minutos que você ingere o cogumelo, eu comecei a sentir um pouco de náusea, e eu sabia já que era um processo normal, porque é quando a psilocibina vai se transformando em psilocina no seu corpo, a gente tem essa reação, essa reação física um pouco desagradável. Alguns momentos depois começam a vir à tona, um pouco parecido com a ayahuasca. Eu não vou falar que é igual ou idêntico, porque cada medicina ela age de uma forma e tem também a sua energia. É um pouco diferente, mas também sempre vem mexendo dentro da gente, com os sentimentos, com as lembranças, e isso foi me trazendo muitas lembranças de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, de formas também de comportamentos que eu vinha adotando recentemente na minha vida, e me propondo mudar algumas coisas, eu tendo esta consciência que sempre é para o meu bem. Dentro desse processo você começa a receber muita informação, até mesmo sobre coisas da vida, sobre coisas da natureza. Você começa a ter também um pouco de miração, se posso dizer assim. Quando você olha para os objetos, eles estão em uma frequência diferente, eles estão meio que assim se mexendo, sabe? Eles têm um certo movimento. Você olha para o céu, você vê mais estrelas do que o normal, e você tem uma percepção muito bonita de tudo ao seu redor. As cores ficam mais vívidas, e no geral eu tive mais sentimentos, sentimentos aflorando e coisas realmente vindo à minha mente, à minha memória, que me faziam como se fosse um tipo de limpeza de fato, onde eu reciclava todos aqueles sentimentos e deixava ir o que eu não precisava mais e deixava entrar o que precisava para ocorrer a mudança dentro de mim. Quando falamos em aplicar os cogumelos como medicina, a gente fala justamente desta cura espiritual, esta cura emocional que muitas vezes nos faz adoecer o próprio físico. Quando guardamos muitos sentimentos ruins, muita negatividade, a gente tende a ter problemas também físicos. Então existe essa limpeza, essa varredura dentro da gente, do emocional, do psíquico, e por isso que estudos apontam positivamente sobre a eficácia da psilocibina aí com tratamentos relacionados à depressão, à ansiedade, a distúrbios mentais. De fato, eu tive muito essa sensação de bem-estar, tanto no momento daquele processo, quanto após o processo, dias, meses após o processo, me sentindo bem, me sentindo conectado, me sentindo feliz, me sentindo alegre. Eu tinha gratidão no peito quando eu acordava, enfim, tudo se tornava um pouco mais prazeroso do que o normal. Falando por uma perspectiva mais espiritual, de fato, a gente tem essa sensação de estar conectado com o todo, com o divino. Independente da religião que a pessoa tenha, ela vai se sentir conectada com o que ela entende como divino, como Deus. Com certeza, a nossa sensibilidade ela se aflora em uma proporção imensa. No meu caso, pessoalmente falando, como eu acredito em guias espirituais, eu senti de fato a presença desses guias me orientando, me dando uma certa intuição sobre as coisas,
e isso se prolongou aproximadamente aí pelo período de 1 mês, sentindo essa conexão mais aflorada. Este vídeo foi idealizado com o intuito de levar informação e não de influenciar. A pessoa que deseja ter a experiência com esta medicina precisa buscar realmente pessoas entendidas do assunto, especialistas que estejam dispostos a te ajudar e dentro aí também dos parâmetros legalizados da nossa lei. Se você gostou deste conteúdo, já deixa o teu like, compartilha com teus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, deixa teu joinha, assina no sininho e a gente se encontra em um próximo vídeo.